Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura, que você encontra as temáticas que discutimos nos programas mais recentes para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar aí nas suas redes sociais e falando nelas, aqui embaixo tem os links diretos para você ficar bem atualizado em tudo que rola aqui na frente e nos bastidores das câmeras do Futura. E a variedade de espécies de plantas, frutos e vegetais que compõem a flora brasileira tem sido registrada e muito bem desde a chegada dos primeiros portugueses por aqui, lá nos idos de 1500. Bom, em todo esse tempo, recebemos, claro, novos tipos de hortaliças e agregamos também hábitos de cultivo trazidos por imigrantes e expandimos a produção. Em 2012, foram 18 milhões de toneladas de hortaliças cultivadas em 800 mil hectares. Batata, tomate e cebola estão lá no topo da lista, segundo o IBGE. Mas toda essa quantidade plantada e colhida não provoca uma expansão do consumo de hortaliças. O brasileiro consome apenas 1/3 dos 400 gramas diários recomendados pela Organização Mundial de Saúde. No fim de 2015, o país lançou o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável. Também já foram lançados pelo Ministério da Saúde diferentes edições do Guia Alimentar para a População. Mesmo assim, tem aumentado os índices de sobrepeso. Dados do Ministério da Saúde indicam que atualmente 51% dos brasileiros estão acima do peso ideal e 17% são obesos. Então, no programa de hoje, para conversar aqui sobre a história dos hábitos alimentares do brasileiro, a gente recebe no nosso estúdio o Paulo César Tavares de Mello, que é professor do Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP. Bem-vindo, professor. Tudo bem com você? Tudo bem, um prazer muito grande estar participando desse programa com você, Cristiano. Prazer é nosso em recebê-lo. Também conosco, aqui ao meu lado, está a nutricionista Fabíola Figueiredo Nejar, que é professora da Universidade de Taubaté. Bem-vinda, Fabíola, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, e você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para descobrir mais detalhes e informações sobre o que você consome aí todos os dias no seu prato. Bom, eu dei um pequeno apanhado aqui, professor, você se dedicou a fazer um estudo bem aprofundado, o professor Paulo fez aí uma pesquisa muito bacana, realizada a convite da Universidade de Lisboa, em Portugal, e foi lá atrás buscar um pouco mais sobre os primeiros produtos que a gente tinha aqui e contou um pouquinho dessa história, né, de como a gente também foi muito influenciado pelos imigrantes que vieram e como o nosso prato de hoje em dia tem essas referências. Sem dúvida. Tudo começou com um artigo que a Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Horticultura me desafiaram para fazer, tentando fazer um resgate e, ao mesmo tempo, uma linha do tempo da história da produção de hortaliças, da introdução das hortaliças no Brasil, desde a chegada de Cabral aqui, há 516 anos, né? Até os dias de hoje. É tanto que esse artigo, ele foram 516 anos de história. Tivemos de dividir em 3 partes. A primeira parte, que é mais essa questão da chegada dos portugueses até a chegada da família real, que faz, nesse mês agora, 216 anos, não sei nem se foi celebrado aqui no Rio de Janeiro, né? Então, só aí já é um período de 5 séculos, né, de história, né? E muita coisa para contar. Então, nesse artigo, eu conto, junto com a pesquisadora Arlete Marques, do Instituto Agronômico de Campinas, lá em São Paulo, toda essa história, que começa com a chegada de Cabral e toda a sua esquadra, e os relatos do seu escrivão, Pero Vaz de Caminha, na Carta de Nascimento do Brasil, que é a carta de Pero Vaz ao rei Dom Manuel, enviada no dia 1º de maio, em que ele relata que os tupiniquins, que eram os nativos que habitavam aquela região ali onde hoje é Porto Seguro, né, consumiam, ele cita na carta, 2 hortaliças, são 2 equívocos. A história começa com 2 equívocos. Quais são eles? O primeiro é que ele cita textualmente inhame. E inhame, há 516 anos, não tinha sido introduzido no Brasil. Inhame de Oscória.
a família Dioscoriaceae, não existia. Então, ele se referiu à mandioca, a nossa Maniô esculenta ou Maniô utilíssima, sinônimo de Maniô esculenta, que já era consumida em toda a Mesoamérica, já uma planta essencial, uma cultura essencialmente brasileira, e que já tinha uma expansão grande desde a Mesoamérica, desde Honduras, Costa Rica, Colômbia, todos esses países já consumiam mandioca. E é muito interessante pensar que continua até hoje, sendo um dos produtos mais consumidos, aí a base da alimentação em muitas regiões do país. Agora, só para a gente puxar e dando um fast forward para os dias de hoje, a gente pensa aí nesses alimentos, né, tantas hortaliças, quando se pensa no Brasil, a gente pensa na variedade das cores, das frutas, dos legumes, das verduras. Agora, Fabíola, por que isso na prática não se traduz necessariamente em uma alimentação mais saudável? Tem resposta para essa pergunta? Pois é, a gente está buscando isso, esse novo guia tem esse olhar de resgate da antropologia da alimentação, por que é que eu tenho esse alimento e por que é que eu não coloco na mesa e por que é que eu não tenho esse consumo constante, não faz parte do meu hábito alimentar. Uma questão é o acesso, eu acho que a gente tem que começar a pensar isso, né? O acesso físico e a questão até mesmo econômica, acho que isso tem que ser pontuado. Porque comer alimentos frescos e saudáveis custa mais caro do que alimentos industrializados, infelizmente. Exato. Essa é uma questão que precisa ser discutida, a gente precisa trazer à tona para a gente mudar esse perfil da alimentação do brasileiro que está deficiente, né? A gente observa na pesquisa dos orçamentos familiares, a POF de 2008-2009, que o brasileiro come mais gordura, come mais açúcar e aqueles alimentos que seriam os fatores de proteção para as doenças associadas, né, as doenças crônicas e aquelas associadas à obesidade, a gente acaba não colocando, que são as hortaliças e as verduras, né, os legumes e as frutas. Então, isso a gente precisa repensar, né? Como é que a gente já teve acesso desde tanto tempo, não é? E por que é que hoje eu não tenho esse hábito de colocar no meu dia a dia, na minha rotina, esse alimento que faz tão bem para a nossa saúde? A Fabíola mencionou o guia, eu também tinha falado no comecinho do programa, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde. Esse aqui é o guia mais recente. E tem aqui os 10 passos para alimentação saudável. Você em casa pode depois acessar a partir do portal aí do governo federal. Passo 1, está aqui, bem claro, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Aí você está vendo aqui maçã, banana, beterraba, cenoura, a batata. Então, esses alimentos que têm que ser a base da alimentação saudável e não aqueles que vêm em pacotinhos ou já industrializados, né, Fabíola? Pois é, exato. Outro, quando vocês forem observar os passos todos, tem um momento que eles deixam claro isso, né? Que esses alimentos que são ultraprocessados vão trazer para a gente conteúdos que não são os nutritivos, né? São, inclusive, fatores antinutricionais. Aqui é importante mencionar, tá o passo 3 e o passo 4, e essa diferenciação de alimentos processados, ou seja, um pão que você vai comprar mais fresquinho ou um queijo aí produzido, quem sabe um queijo Minas, um ricota, que tem menos calorias, dos ultraprocessados, processados e ultraprocessados, que é essa diferença, né? Isso, precisa ser considerado, né? Porque esse que foi processado, ele tem alguns aditivos alimentares, alguns coadjuvantes aí para melhorar, mas não é a mesma condição que a gente tem no ultraprocessado, que eu tenho um tempo de prateleira muito longo, e aí esse sim acaba tendo aditivos alimentares que prejudicam demais a saúde. Acho que tem uma regra, uma vez no programa aqui, uma nutricionista também mencionou, que eu acho que vale a gente lembrar, que é quanto mais esse alimento for durável, pior ele é para a saúde, né? Exatamente. Mais dificuldade o meu corpo vai ter de digerir, absorver e excretar aquilo que não me serve. Agora, professor Paulo, vocês também investigaram ao longo da pesquisa a questão da produção, né? Não somente a história dos produtos, quais produtos fazem parte historicamente do nosso prato, mas também a produção. Ela tem crescido, ela está parada, a gente está vendendo mais para fora, o brasileiro está ou não consumindo mais? Tem como medir isso? Sem dúvida, houve uma evolução enorme no setor de produção de hortaliças nos últimos, digamos, 30 anos para cá.
com tecnologias que foram colocadas à disposição do setor produtivo, e houve uma resposta a isso, né? Mais produção, melhor qualidade, mas é importante dizer que isso não reflete em maior consumo. O consumo é um gargalo realmente enorme a ser vencido no Brasil com relação principalmente a camada da população de baixa renda. A POF e a Vigitel, do professor Carlos Monteiro da UF, só lembrando que são estudos que falam sobre os hábitos de alimentação do brasileiro. Mostra com clareza que as camadas da população de menor poder aquisitivo gastam 6% de sua renda com a compra de frutas e de hortaliças. Então, isso não é nada, né? Você mencionou a questão do que é indicado pela Organização Mundial de Saúde em termos de consumo, que é em torno de 400 gramas, nós estamos consumindo 130. É muito longe, está muito longe para atingir pelo menos a metade disso, como a maior parte dos países aqui do nosso bloco, né? Então, isso passa por uma série de medidas que precisariam ser adotadas, mas que não podem ser isoladas. Aí tem o poder público, tem a iniciativa privada, tem os órgãos de comunicação. Nós já tivemos um movimento muito forte aqui no Brasil tentando alavancar o consumo de hortaliças. Infelizmente, ao longo do tempo, foi se perdendo a continuidade dessa iniciativa, né? E hoje existem iniciativas pontuais, né? Inclusive, eu sempre advoguei em favor do Guia da Alimentação do Povo Brasileiro, porque é um guia mais completo, né? Onde as hortaliças e as frutas fazem parte do guia. Mas a gente tem também essa questão que é muito discutida, é muito polêmica, que é a questão da promoção de alimento superprocessado, de refrigerantes. Quer dizer, eu desafio, eu sempre falo isso aos meus alunos, desafio quem já viu em qualquer televisão no Brasil uma propaganda de hortaliça, de fruta. Coma tomate, coma brócolis, coma cebola que faz bem para a saúde. Você não vê, isso não existe esse interesse. Nem o próprio conjunto de produtores, associações, cooperativas, eles se unem para fazer esse tipo de propaganda, que a gente vê muito comum isso nos Estados Unidos, por exemplo, né? E que alavanca toda a cadeia, né? Por outro lado, as propagandas em relação a produtos superprocessados, esses sim são muito mais comuns. Cristiano, tem um dado que a gente sempre discutia nesses congressos, é um dado oficial. Para cada $1 que se gasta com comida saudável, comida de verdade, se gasta 500 com comida que é pouco saudável, ultraprocessada. Aí mostra, são 500 para 1, a força da indústria. Isso um dado mundial. Isso, dado mundial. Bom, a gente falava aqui sobre a importância da mudança de cultura, sobre as iniciativas, já falei do guia, falei também do Pacto para a Alimentação Saudável, e a partir desse pacto também a sociedade civil se mobiliza. Vamos colocar na tela o site do Conselho Federal de Nutricionistas. Tem uma outra campanha aqui que é o Pacto do Bem. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa campanha, Fabiola? Então, deixa eu rodar as imagens aqui. Essa campanha começou na Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional ano passado com o Pacto Nacional de Alimentação Saudável. E aí o CFN lançou essa provocação, né, do Pacto do Bem, que cada um pensasse uma mudança na sua alimentação para esse ano de 2016. O que a gente pode fazer? E são coisas simples, né? Do tipo, olha, eu vou incluir na minha semana mais uma hortaliça, ou eu vou consumir um pouco mais de água, ou eu vou evitar os refrigerantes, exatamente, né? Essa é uma medida simples, nada muito difícil, mas que o cidadão pudesse incluir isso no dia a dia e acabar de uma forma como uma corrente e passando e semeando isso para as outras pessoas. Olha, incluí isso na minha vida e olha, tive mudanças, porque é assim que a gente vai conseguindo fazer com que as pessoas mudem os seus comportamentos. Mudar comportamento não é fácil, né? A gente vem com aquela condição daquele hábito e aquela rotina. Então, o CFN, né, trouxe essa ideia
para a gente divulgar na mídia o que a gente está fazendo para melhorar a alimentação. E aí para as pessoas irem sendo contaminadas, né, com essa proposta de alguma coisa na minha vida vai mudar com relação à alimentação para esse novo ano e para daqui para diante, para a gente melhorar esses índices. Com certeza. Fica aí o convite para você de casa compartilhar também as suas experiências de alimentação mais saudável aí com o Pacto do Bem. Tem até a hashtag que é Desafio CFN, de Conselho Federal de Nutricionistas. E aí, quem sabe, ao longo do ano a gente vai crescendo esse movimento para chegar em 2017 com uma população com hábitos mais saudáveis, né, Fabiola? E com indicadores de saúde melhorados, né? Menos indivíduos obesos, menos problemas cardiovasculares e assim por diante. E a gente vai conseguir. Com certeza. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, já que estamos na internet, o site da Exalc, da USP. Você pode procurar aqui nos arquivos também a pesquisa na íntegra do professor Paulo César Tavares de Mello, que fez aí todo esse estudo histórico e é muito interessante. Preparando aqui para o programa, eu me diverti muito, inclusive, lendo aqui parte da história, a gente identificando aí os alimentos que aqueles que você comia na infância, deixou de comer ou que acabou perdendo o hábito, aí lembrando também como isso faz parte da nossa história. A nossa alimentação tem muito a ver com a nossa cultura também, né, professor? De que forma isso vem lá também das tradições indígenas se misturando com os novos produtos e hábitos dos imigrantes? A influência afro, muito Afro importante. também. Muito importante. Muitas das hortaliças, que inclusive são até certo ponto negligenciadas, que fazem parte da nossa dieta alimentar hoje, chegaram no tempo da escravidão. E hoje, grande parte delas são negligenciadas, são culturas consideradas tecnicamente subutilizadas ou subexploradas. Por exemplo, um grande exemplo. Batata doce entrou na moda novamente por conta do pessoal das academias. Rica em proteína. É a questão de ser um alimento de um amido. A Fabiola pode explicar isso com melhor propriedade, né? Mas batata doce entrou na onda por conta exatamente do pessoal que pratica esporte, que precisa não perder massa muscular, não é? Mas batata doce já é a quarta hortaliça mais importante do Brasil. E aí teve uma situação que me chama, eu estou até escrevendo sobre isso atualmente, me chama muita atenção. O Nordeste sempre foi a região de maior produção de batata doce. Ano após ano vem decrescendo a produção do Nordeste. Por conta de substituição da batata por outros alimentos. Ao passo que no Rio Grande do Sul é uma das hortaliças mais consumidas hoje em dia. Festa da batata, Miss Batata Doce, e aí vai, quer dizer, eles valorizam demais a cultura da batata doce. É tanto que a Embrapa tem um trabalho pesado de desenvolvimento e pesquisa, desenvolver novas variedades para a região lá do sul do Brasil. E produtos, né? também, bom, eu sou do sul, posso falar aqui que não só a batata em si, você pode fazer doce de batata doce, aí tem uma infinidade de produtos deliciosos a partir sem da dúvida batata. nenhuma, Cristiano. É uma cultura espetacular, sem sombra de dúvida. Agora, né? Fabiola, o guia também, voltando aqui à questão de tentar fazer valer e colocar na prática a política pública também, o guia ele menciona a valorização dos produtos locais, né? A gente sabe que o Brasil é muito grande, tem aí uma diversidade enorme de produtos que muitas vezes no norte você encontra, no sul não vai encontrar, obviamente, frutas e tudo mais. Mas tem esse lado que o professor apresenta. Muitas vezes não há valorização da população local de um produto que se tem ali disponível muito próximo. Isso é uma verdade. Isso o guia traz da gente usar aquilo que a gente tem próximo da gente e traz uma coisa muito legal que é compartilhar as receitas, resgatar o hábito de ir para a cozinha. Então, nesse momento, essa questão da cultura mesmo. O que minha avó fazia, o que aquele grupo fazia, essa região, o que eu tenho de muito legal, de uma receita bem interessante, levar para a cozinha, contar para os vizinhos, e ir espalhando e resgatando também isso para as casas, para as famílias, que a gente foi perdendo. Quando eu trago um alimento ultraprocessado para casa, eu coloco no forno, eu pouco sinto cheiro, eu nem vi como é que foi produzido e eu como aquilo e isso perde muito em sabor. Quando eu trago, por exemplo, uma batata doce para casa e começo o preparo, seja um doce, seja uma batata assada, seja um escondidinho com batata doce, eu começo a trazer cheiros, não é? Que delícia! Os odores, a
água na boca esse papo não é? aqui. Isso que é bonito da alimentação e que a gente precisa resgatar, porque é isso que vai favorecendo a saúde de todos nós. E a gente pensar aqui em relação a essas tradições, para resgatar tradições e fazê-las seguirem adiante, é muito importante envolver as crianças, obviamente. Como é que vocês veem a questão da alimentação escolar, o papel que ela tem também em apresentar esses alimentos para a criançada, em fazê-las gostarem de ir para a cozinha também, fazerem seus próprios pratos? Como é que você vê isso, professor? Eu acho fundamental. Já existem alguns movimentos em São Paulo que eu conheço, que está fazendo isso. Tem algumas instituições que fazem oficinas de comida com frutas e hortaliças, que promovem cursos com crianças aí de 6 até 12 anos. E tem tido resultados espetaculares, né? O caminho é por aí. É resgatar esses nossos cultivos que são autóctones ou que são daqui. Eu cito um exemplo aqui no Rio de Janeiro e em Brasília. É curioso, mas o Rio consome taioba e Brasília também. Que, se eu falar em taioba aqui, para a maior parte dos telespectadores, o que é taioba? O que é taioba? Taioba é uma hortaliça nativa do Brasil, é uma arácea, Xanthosoma sagitifolium, que parece uma planta ornamental, que produz um rizoma muito saboroso, mas o que se consome são as folhas. As folhas são refogadas como espinafre e é riquíssima, ela é em ferro. E está sendo muito pouco utilizada hoje em dia. É uma planta nacional, é uma brasileira, ela é essencialmente nacional. Mangarito, da mesma família, é uma outra arácea. Aqui no Rio tem uma certa tradição, no interior do Rio de Janeiro, de consumir mangarito, que são pequenos tubérculos que hoje os grandes chefes de cozinha têm valorizado tremendamente esses recursos alimentares desprezados. O termo técnico é esse. São literalmente desprezados. O inhame verdadeiro que eu citei no começo dessa entrevista, o inhame é consumido muito no Nordeste do Brasil. Em São Paulo há uma tradição, lá do Vale da Ribeira, que ainda tem produtores de um tipo de inhame que eles produzem lá. Mas se você olhar no resto do país, uma cultura fácil, rica, que produz muito por unidade diária. E o purê de inhame também é uma delícia. O purê de inhame hoje está em alta nesses grandes chefes, né, da alta. Exatamente, a gente está vivendo um momento, né, de certa forma, aí, de valorização da culinária. Você vê, por exemplo, na televisão, em outros canais, mesmo aqui no Futura, tem uma série de programas para incentivar as pessoas a cozinharem. Então, acho que a gente pode aí aproveitar esse momento e não querer só copiar lá o grande prato do chefe italiano ou o pato do chefe francês. Vamos valorizar aqui a nossa cultura também, tem uma série de produtos. Substituir os ingredientes, exatamente, né? Adaptar aqui a nossa realidade. Você também vai acabar aí ajudando a girar todo esse mercado em relação aos produtores locais da cidade onde você mora. Então vale a pena aí valorizar o que você tem perto de você, não só aí ficar olhando para longe. Deixa eu voltar aqui rapidamente à internet e mostrar o site da Universidade de Taubaté, representado aqui no estúdio pela professora Fabíola. E vou mostrar mais uma vez para você de casa também o site da Exalc, que você pode buscar as informações da pesquisa que mencionamos várias vezes aqui, com tantos detalhes riquíssimos apresentados pelo professor Paulo. Novamente aqui o site brasil.gov.br para você ter acesso aos passos do nosso guia alimentar para a população brasileira, 10 passos para alimentação saudável. E deixa eu mostrar mais uma vez também aqui o site do Conselho Federal de Nutricionistas e fica aí o desafio para você, né, Fabiola, para o pessoal de casa poder compartilhar aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, seus hábitos alimentares saudáveis. Aí, ou se você não tem uma dieta tão saudável, está tentando também compartilhar as dúvidas e as angústias, né? Exatamente. E assim a gente começa a crescer. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu acho que de fato foi um crescimento. Temos muito ainda para melhorar, mas a introdução, por exemplo, da agricultura familiar, né, a distribuição de alimentos que sejam menos processados, porque um tempo atrás, década de 70 e até um pouco década de 80, a gente tinha como alimento na escola, alimento ultraprocessado, enlatados, embutidos. Biscoito. Hoje não. O programa deixa isso muito claro, né, que grande parte da alimentação precisa ser de alimentos minimamente processados, para as crianças já desde esse momento perceberem o que vai fazendo diferença na vida delas. A gente determina hábitos alimentares desde o intraútero. Então, na primeira fase da vida, é fundamental que a gente
gente tenha acesso a esses bons alimentos. Isso é importante mencionar também, né? Marcar. A alimentação da mãe e do pai, com certeza vai ter uma influência enorme nos hábitos da criança. Enorme, total, exato. Existe um dado importantíssimo. O CEPEA, que é o Centro de Economia lá da Exalc, publica uma revista, Hortifruti Brasil, e há 2 anos eles fizeram uma matéria muito interessante, mostrando o impacto de aumentar na merenda escolar o consumo de frutas e hortaliças com as crianças, com os estudantes de maneira geral, e que, se isso fosse feito hoje, o setor produtivo brasileiro precisaria dobrar a sua produção para atender a esse aumento de demanda. Você vê como está longe de a gente chegar a um denominador comum de que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Bom, mas então, aí começa com certeza na prática de cada um de nós aqui, então fica o desafio para você de casa também, fazer um jantar, um almoço, um lanche mais saudável a partir de hoje, não deixar para amanhã, hein? Mas o nosso tempo aqui, infelizmente, já chegou ao fim, preciso me despedir e agradecer aos dois, um prazer conversar com vocês, Fabíola e Paulo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço muito, foi muito bom. Valeu, agradeço até a próxima. bastante a oportunidade e espero que a gente consiga ter sucesso em convencer os telespectadores a mudarem de postura com relação certeza. a... Ficou essa provocação e o pessoal de casa vai repensar aí seus hábitos. Mas só com queria dar certeza. um último recadinho. Diga lá, rapidinho. Não esqueçam de fazer exercício também. Ah, com certeza. Comer saudável sem praticar exercício físico, de nada adianta. Fica a dica do professor Paulo aqui. Isso é importantíssimo também, né? Muito bom. Conexão volta aqui na TV, na internet, horários e endereços aqui. Um abraço e até a próxima.